Olá! Quero te convidar nesse momento para estudar a Bíblia comigo. Hoje nós vamos estudar os capítulos 2 e 3. Aliás, hoje só vamos estudar o capítulo 2 do Apocalipse. Aliás, vai dar tempo de estudar o 3, sim. Eu quero te convidar então nesse momento para fechar seus olhos e orar comigo. Bom, antes da gente orar, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Shirley. Bem-vinda Marilene, bem-vindo Reinaldo. Peguem as Bíblias de vocês para que nós possamos estudar juntos nessa noite. Esse é um tema muito especial. Rose, querida, bem-vinda. Bem-vinda, Nani. Vai chegando, pessoal. Vamos chegando para a live. Eu vou orar então com vocês e eu já vou começar o nosso estudo, tá bom? Porque hoje temos muitos detalhes para ver e eu não quero perder tempo. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos aqui juntos, reunidos, estudando a Sua Palavra. Nós te pedimos o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Então, Tereza, chegou, bem-vinda, querida. Pega sua Bíblia aí, Tereza. Hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 2 e 3. Já pode deixar aberta a Bíblia, a gente vai ter alguns outros textos paralelos, mas hoje é bem pouco. Porque agora nós vamos começar na interpretação profética. Até aqui a gente teve uma introdução dos temas principais do Apocalipse. Então agora a gente vai entrar de fato em interpretação profética. Então nós vamos falar sobre as cartas de Jesus. No nosso primeiro estudo nós estudamos a primeira visão de João, que ele relata no Apocalipse, é uma visão tremenda, ele vê Jesus glorioso, não é aquele Jesus crucificado, esquálido que a gente vê por aí, né, nos crucifixos, mas ele vê um Jesus tão poderoso que ele não reconheceu. Ele cai aos pés de Jesus atemorizado, e Jesus coloca a mão no ombro dele e diz assim: não temas, sou eu, o que estive morto e reviveu. Aquele mesmo Jesus. Então é uma visão muito linda. E aí quando ele se volta para ver, né, ele primeiro ouve uma voz, ele vê Jesus então glorioso, e ele vê esse Jesus glorioso entre 7 castiçais, 7 candelabros. E aí é nesse ponto que nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. No verso 20 do capítulo 1 diz assim, ó: os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E aí Jesus vai dar então agora uma mensagem especial para que João escreva para 7 igrejas específicas. E aí a gente para pensar, mas só tinham 7 igrejas na Ásia? Não. A Ásia Menor, que era a região dessas igrejas para as quais foi enviado o Apocalipse, é a atual Turquia. E elas não eram nem as principais igrejas. Por exemplo, a 20 quilômetros de Laodiceia, que é uma das cartas, Ju, bem-vinda, Érica, bem-vinda, Andréa, bem-vinda, Vera, bem-vinda, Thelma, muito bem-vinda. Estamos estudando o capítulo 2 do Apocalipse. Então, a 20 quilômetros de Laodiceia, que é uma dos destinos do Apocalipse, porque no caso, hoje nós vamos ler as cartas, né, destinadas a mensagem especial para cada igreja. Contudo, o objetivo, João deveria enviar o Apocalipse todo o livro da revelação, já conversamos que Apocalipse significa revelação, ele deveria enviar esse livro para essas 7 igrejas, e ele só fez uma cópia. Então, o livro ele foi passando de igreja em igreja, e essas 7 igrejas receberam a mensagem. É possível, acredita-se que essas igrejas foram escolhidas porque as características delas, as lutas que elas estavam enfrentando naquele momento, naquele contexto, né, em que eles estavam ali, João vivo ainda e tudo mais, eram características que poderiam ser aplicadas de maneira profética num tempo futuro. E por que se acredita isso? Porque, por exemplo, Colossos, que era uma das principais igrejas da Ásia, né? Era um lugar muito rico, ficava a 20 quilômetros de Laodiceia. Então Laodiceia possuía uma igreja muito menor em importância em relação a Colossos.
E tem um outro ponto também que nos ajuda a entender que essas sete cidades, né, esses 7 destinos foram escolhidos a dedo por suas características, porque quando a gente olha qual é a duração a que período se aplicaria as profecias de João, então a gente precisa olhar para Apocalipse 1, o verso 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, João estava escrevendo coisas para o seu tempo presente e coisas para o futuro. Além disso, a gente vê que em Apocalipse, no verso 7 do capítulo 1, Jesus deixa claro ali qual é o período final em que se destinariam, né, essas profecias. Ele diz ali, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, acredita-se que, da mesma forma como as profecias do Antigo Testamento, da mesma forma como a profecia da estátua de Nabucodonosor, a estátua que ele viu, né? Ele sonhou com uma estátua e aquela estátua ela era feita de metais preciosos, sendo que a cabeça era feita de ouro, o peito era feito de prata, os quadris eram feitos de bronze, as pernas de ferro e os pés era de ferro misturado com barro. E aí Daniel dá a interpretação para o rei, dizendo que essas partes da estátua, elas mostram os impérios mundiais que sucederiam Babilônia, sendo que Babilônia seria o mais rico de todos. Nenhum ia superar a glória e esplendor e riqueza de Babilônia. Babilônia era cabeça de ouro. O próximo seria mais pobre e inferior, de prata. E o próximo seria ainda mais inferior, de bronze, representado pelo bronze. E mais inferior, representado pelo ferro. E depois chegaria nos pés, de ferro com mistura de barro. Tamanha inferioridade em relação à cabeça. E nesse momento, então, quando o rei está sonhando com essa estátua, vem uma pedra que aparece do nada, essa pedra gigantesca como uma montanha. Ela vem e ela é atirada nos pés da estátua, e a estátua inteira se esmiuça, vira pó. E aí Daniel diz que o rei viu tudo o que ia acontecer até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. É assim que está escrito em Daniel. Então, a interpretação profética, e é tão lindo, né? A interpretação profética, todas as profecias que se destinam ao tempo do fim, elas vão falar dos períodos da terra até a volta de Jesus. Porque é isso que a gente precisa saber, né? Isso que é importante para nós, a gente saber em que momento Jesus volta. Porque daí depois que Jesus volta, o destino está selado. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então a gente precisa saber até o momento que Jesus volta. E aí quando João tem as visões, então, já havia se passado bastante tempo. Alguns desses impérios que o rei Nabucodonosor viu lá atrás, rei da Babilônia, né, para quem não sabe, e a Babilônia é cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Não, é isso? Não é 4.000 anos, não. Cerca de 2.000 anos antes de Cristo, eu não me lembro bem agora, gente, vou ficar devendo. Mas depois de Babilônia e até João, já tinham então passado alguns impérios. Então depois da Babilônia veio a Média e a Pérsia, né, representado pelos 2 braços da estátua. Era um império formado por 2 poderosas nações. E aí depois os quadris de bronze, uma representação da Grécia, e aí depois as pernas de ferro representando o Império Romano, que futuramente se dividiu em Império Oriental e Império Ocidental, as 2 pernas da estátua. E por que o ferro representando o Império Romano? O ferro, muito usado em armamento de guerra, e o Império Romano é extremamente famoso pelo requinte de crueldade, pela sua violência com a qual eles conquistavam os povos. Então, João estava na época do Império Romano. Olha quantos impérios já tinham passado, né? João estava ali nas pernas. Estava faltando o quê? Os pés da estátua, de mistura de ferro e barro. Não vou entrar nesse detalhe agora, quem sabe no futuro, quando a gente for estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs,
que a profecia foi dada para Daniel, mas ela chega até os tempos, até o nosso tempo. Então ela passa por João. João também recebe parte dessa profecia, porque ela ainda estava em andamento. E essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é justamente a profecia que foi usada pelos judeus para a contagem do tempo até o nascimento do Messias. Porque essa profecia, dada por Deus para Daniel, cujo anjo Gabriel veio pessoalmente explicar para Daniel o sentido da visão e explicar para ele como seria a contagem do tempo, essa é a profecia usada para a contagem da data do nascimento do Messias e para provar que Jesus Cristo é o Messias, é uma das profecias. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente percebe que o Apocalipse ele tem alguns conjuntos de 7, né? Ele tem as 7 igrejas, ele tem os 7 selos, ele tem as 7 trombetas, tem também as 7 pragas. Mas desses quatro grupos conjuntos de 7, o único que não se aplica na história, nesse período da história, né, que cobre desde dos tempos de João até a volta de Jesus, são de fato as 7 pragas. Mas os outros 3 grupos, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, eles são o que nós chamamos de história recapitulativa. Então são grupos de 7 que se sobrepõem com informações. Cada período, né, o primeiro período, o segundo período, enfim, a primeira igreja, a primeira trombeta, o primeiro selo, todos referem-se ao mesmo período histórico. Assim como lá a estátua que o rei viu representava os povos que viriam, né, os impérios em sucessão, também viria, esses 7 períodos, eles representam esses 7 grupos, né, essa sucessão, representam então 7 períodos históricos, desde os tempos de João até a volta de Jesus. A Rose perguntou se o número 7 significa algo para Deus. Rose, Deus escolheu o número 7 para que seja o número que representa a totalidade. Então, por exemplo, ele criou a Terra em 7 dias. Então, o 7 representa a totalidade para Deus. Toda vez que a gente olha para a Bíblia e a gente vê o número 7, até excelente a tua pergunta, Rose, porque o 7 é um outro indício de que justamente o fato de ser grupos de 7, não ser grupos de 3, não ser grupos de 12, 12 é um outro número que aparece na Bíblia, por exemplo. O fato de aparecer o número 7 em relação às igrejas, aos selos e às trombetas, justamente remete a uma totalidade. Porque o 7 na Bíblia é um símbolo de totalidade, começo e fim. Seria um número de plenitude. Isso mesmo, Rose. Muito obrigada pela tua pergunta, porque nos ajudou, né, a fortalecer e a fechar esse entendimento. Se você tiver pergunta também, você pode colocar na caixinha, você pode mandar aqui nos comentários. E Apocalipse, deixa eu continuar aqui então. Isso mesmo. E quando a gente for estudar mais pra frente os selos, a gente vai voltar um pouquinho na história. Eu vou passar a história da igreja de uma forma muito resumida hoje pra vocês, aqui no contexto das 7, aproveitando os símbolos das 7 igrejas. Mas aí no futuro, quando a gente voltar para esse período histórico, né, falando daí das 7 trombetas e depois dos 7 selos, a gente vai desmembrando um pouquinho mais. Isso mesmo, Rose, Deus ter escolhido o 7º dia para o dia do descanso não foi à toa. Inclusive, a semana da criação, ela tem uma aplicação em relação aos milênios da Terra. Isso aparece lá, eu já vou dar um spoiler aqui de um estudo que eu quero fazer com vocês no final. Mas Hebreus capítulo 4, marca aí se você quiser, você lê depois, fala do descanso sabático de Deus. Esse descanso sabático de Deus é um milênio. Ele não é um dia, é um milênio. Então, se o descanso sabático de Deus, ou seja, se o 7º dia de Deus, ele é um milênio, a Terra, a história do pecado, ela vem quantos milênios antes? 6 milênios. E a gente está para completar 6.000 anos da história do pecado. E aí começaria o 7º milênio.
que é justamente quando Jesus volta e nós passamos aquele milênio no céu, que eu já estudei com vocês aí, tem nos Reels aí, se você quiser olhar, eu falo lá sobre o milênio. Então os salvos vão passar 1000 anos reinando com Jesus, e os ímpios, eles permanecem na terra, mortos. Satanás está preso numa cadeia de circunstâncias, porque ele não tem a quem tentar, todos estão mortos, ele está sozinho com os demônios. E aí no final do milênio, a cidade santa desce de Deus com os santos nela, e a terra então a terra novamente é reformada, né? Então os ímpios são ressuscitados para ver a recompensa dos justos, para reconhecer que eles perderam a salvação por própria escolha, e é nesse momento que se cumpre aquele verso: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará não em adoração a Deus, porque eles mudaram de caráter, mas porque eles reconhecem que realmente Deus é soberano, realmente Deus é bom, e a falha foi minha. Eu escolhi ficar de fora, eu escolhi perder a vida eterna. Então vamos para a primeira igreja que nós vamos estudar, a igreja de Éfeso. Então eu vou fazer com você uma leitura aqui do texto. Aliás, antes de fazer uma leitura do texto, eu queria dizer para você o seguinte, ó. Nas 3 cartas a gente vê um padrão bem interessante. Você vai perceber isso em todas as cartas. Então, são 4 aspectos desse padrão. Primeiro, Jesus se apresenta de uma forma muito especial e diferente para cada das cartas. O segundo aspecto é que Jesus sempre diz assim, ó: conheço as tuas obras. E aí ele vai relatar quais são as obras daquela igreja. E depois ele faz uma promessa. Geralmente ele usa o termo ao vencedor, e aí ele narra as promessas que ele vai cumprir por advento do seu retorno, né? Então, algo interessante também das cartas é que, assim, mesmo que ela tenha uma aplicação no tempo de João, as promessas das cartas, elas não se cumprem no tempo de João. E isso é uma outra evidência que nos leva a crer que essas cartas, elas têm um sentido profético. E o quarto aspecto, então, das cartas é que Jesus faz uma repreensão para cada um daqueles períodos ali que representam que representa aquela igreja. Então ele geralmente usa o termo quem tem ouvidos ouça, e aí ele faz a sua repreensão, né, a sua correção. Então isso nos ensina algo muito importante. Primeiro, Deus me conhece completamente e não tem como eu enganá-lo. Eu posso fingir para quem eu quiser, mas eu não consigo enganar Deus, porque a gente não pode esquecer que essas cartas, além da aplicação no tempo de João e a aplicação profética, né, no contexto histórico desse período, desde que João estava lá até Jesus voltar, e tem também uma terceira aplicação, que é uma aplicação pessoal. Eu ler o conteúdo dessa carta e eu pensar com quais obras eu me identifico mais. Como é que está a minha vida agora? Como é que está a minha fé, minha relação com Deus? Com qual dessas mensagens eu me identifico mais? Então, Deus me conhece. Por isso, Jesus sempre inicia a carta dizendo: eu conheço as tuas obras. É imperativo vencer. Por isso, todas as cartas têm a promessa ao vencedor. E eu devo obedecer ao Espírito Santo. Por isso que todas as cartas têm quem tem ouvidos, ouça. Então, é um apelo para que a gente obedeça. Vamos ler então a primeira carta, a carta de Éfeso. Foi a primeira igreja, né? A igreja apostólica. Então, foi uma era de pureza apostólica, embora eles tenham enfrentado muitas provas. Então, eu vou ler com você aqui, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, a perseverança que aparece aqui, ela é um tema central do Apocalipse, por isso que ela já é introduzida na primeira carta, para a primeira igreja. Ela é o tema central. A gente vai ver ao longo do livro que em muitos momentos tem promessas tenha bom ânimo, resista, eu venci a morte,
ao vencedor dar-lhe a coroa da vida. Todas as promessas, elas estão lá para o final, para o momento que Jesus volta. Então, a perseverança, ela é a respiração do cristão. Não tem um outro tema, não tem algo mais importante do que a perseverança. E aqui a gente vê também que eles estavam enfrentando muitas mentiras, né? Continuando aqui, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Existiam muitas perseguições por conta dos judeus e dos romanos nessa época, e não te deixaste esmorecer. E aí Jesus vai fazer aqui uma reprovação. Então ele faz um elogio, né? Conheço a tua perseverança, e uma reprovação. Contra ti tenho que abandonaste o primeiro amor. O que será que é esse primeiro amor? Vamos ler o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o que é esse primeiro amor? São a prática das obras. Então, as obras de acordo com a doutrina pura da Bíblia. Isso que é o primeiro amor, que está dizendo aqui. É a prática das obras. Nós sabemos que o amor é um verbo, o verbo é uma ação. Então o amor, ele não é um sentimentalismo, ele é ação. E aí Jesus continua então com a consequência, né, que essa igreja vai ter. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu candelabro, caso não te arrependas. E o que significa mover do lugar? Tirar do lugar o teu candelabro, caso você não se arrependa. Você vai deixar de ser igreja de Deus, porque essas eram as igrejas de Deus. Agora, se elas não se arrependem, se a gente não se arrepende, a gente deixa de ser servo de Deus. Então essa é uma aplicação pessoal que nós podemos fazer. E agora eu quero ler com você algumas para a gente ver como nessa época da igreja de Éfeso, eles estavam enfrentando muitas mentiras na igreja. Então, vou abrir agora 1 João, capítulo 4, de 1 a 3, diz assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Aqui não tá falando de espírito alma penada, não, é de pessoa, tá bom? Porque os pregadores do evangelho eram pessoas. Então, essa aqui até é inclusive uma evidência, né, na Bíblia, de que não existe esse negócio de alma desencarnada. Quando a Bíblia tá falando de espírito, alma, ela tá falando de pessoa de carne e osso, que nem eu e você aí do outro lado. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o anticristo já estava aqui nos dias de João, porque foi ele mesmo que escreveu essa carta que eu acabei de ler aqui. Agora eu quero ler para você também uma outra passagem bem interessante de 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E existem inclusive outros textos aqui em Atos 20, 29 e 30. Esse de Atos é bem legal também. Eu preciso ler, porque é muito legal. Esse texto de Atos diz assim, ó. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, isso é Paulo que está dizendo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Bem-vinda, Nelise, bem-vinda, Carol, bem-vinda, Elisânia, bem-vinda, Jana. Então, nesses textos que eu acabei de ler, a gente consegue ver claramente que eles enfrentaram muitas doutrinas mentirosas. Então, Jesus elogia a perseverança deles e que eles tinham o hábito de provar os espíritos. Mas eles haviam abandonado a prática das primeiras obras. Isso, Rose, falta de aviso não foi. E então aí no verso 7 daí diz, né, a promessa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse paraíso de Deus é o mesmo jardim do Éden que foi criado lá atrás, foi levado para o céu.
restaurado e vai vir. É a Nova Jerusalém. É a mesma coisa. Não é uma coisa mais linda, maravilhosa a gente pensar dessa maneira? E continuando, então agora a gente vai para a carta. Então essa igreja foi a igreja que representa historicamente, profeticamente, o período, o século I, que foi quando a igreja começou. E de acordo com o historiador Gibbons, cerca de 6 milhões de pessoas se converteram à fé de Cristo naquela época. E eles lutavam para ter uma doutrina pura de acordo com a Bíblia. Essa era a maior luta dos apóstolos, e não só dos apóstolos, todas as eras, né? A nossa maior briga até hoje é por interpretação bíblica mesmo, de seguir aquilo que está na Bíblia. Então agora nós vamos... Então a mensagem que fica para mim de forma especial aqui da igreja de Éfeso é que nós devemos voltar à mensagem bíblica, estudar a Bíblia em detalhe e aplicá-la em nossa vida. A carta de Esmirna, então. Esmirna representa profeticamente a era de perseguição que veio exatamente depois do século I. Lembra que João, com os seus 90 anos, estava preso na ilha de Patmos, e depois de João a perseguição ela ficou ainda mais severa. Os judeus queriam dizimar os cristãos, queriam acabar com os cristãos. Então, profeticamente, essa igreja representa o período que vai do ano 100 ao ano 313. Por que acaba com o ano 313? Porque no ano 313 cessa a perseguição não somente à igreja cristã, mas a todas as outras religiões do Império Romano. Em 313, o imperador Constantino faz o Edito de Milão, promovendo então que era para cessar essas perseguições religiosas. E por que ele faz esse edito? A sua própria mãe era cristã, e ele conheceu o cristianismo por meio dela. Contudo, ele nunca se tornou um cristão converso, ele sempre foi pagão. Ele apenas era um político brilhante, então ele juntou a fome com o desejo de comer, né? Então, para agradar o povo, ele aderiu à fé cristã, mas ele não deixou o paganismo de lado, tanto que ele introduziu o paganismo na doutrina bíblica da igreja cristã naquela época. E então, por que ele faz esse edito de Milão, então, para cessar a perseguição? Porque estava se tornando um problema que estava afetando os ricos e poderosos, porque aí as filhas dos prefeitos, as esposas dos prefeitos se convertiam ao cristianismo. E aí como é que eles iam colocar a filha do prefeito no Coliseu para ser dilacerada por feras, por leões, que era o que eles faziam com os cristãos? E eles realmente fizeram isso, né? Tem a história da filha de um prefeito, eu não me lembro o nome dela, e ela foi morta. Eu não lembro se ela foi decapitada ou se foi no Coliseu, mas é uma história muito tocante, a história dela. E se você quiser procurar, você pode procurar aí no Google, tem muitas histórias, né, dessa época dessa perseguição. E então esse edito de Milão, ele atende a esse propósito político até, eu diria, né, para proteger os ricos e poderosos, cessar a perseguição. E só que isso, na verdade, isso acabou por corromper a igreja, porque veja que interessante, enquanto a igreja se mantinha aqui nessa perseguição, ela se mantinha na doutrina pura, porque a igreja de Esmirna não tem nenhuma reprovação, ela só tem elogio. O elogio da igreja de Esmirna, então eu vou ler para você aqui, no verso 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, porque era uma igreja perseguida, uma igreja que se reunia nas catacumbas. Isso, o Coliseu era um desses estádios, Rose, no qual os cristãos foram dilacerados. E aqui, conheça a tua pobreza, né? Porque eram pessoas refugiadas, os cristãos. Mas tu és rico. Veja que lindo Jesus falando. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui Jesus já está falando daqueles que estão corrompendo a doutrina religiosa.
Então, Jesus usa a palavra judeu porque era o nome da religião que João conhecia, né? A gente conhece a religião, a gente conhece esse termo cristianismo, mas João não usava esse termo, no tempo dele não se usava esse termo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é daqueles que se declaram servos de Deus e não são. Não está falando especificamente dos judeus. E aí, verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, não tenha medo da perseguição. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós entre a prisão, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, de fato, teve uma perseguição que durou 10 anos, né? Um dia para cada ano profético, a gente estudou isso no nosso primeiro tema. Agora eu só não me lembro exatamente a data, mas eu não vou entrar nesse mérito com você, porque eu quero chamar a tua atenção aqui, que esses 10 dias, eles também são uma alusão ao período, à prova que Daniel e os seus colegas enfrentaram lá na Babilônia. Eles foram provados por 10 dias. Então, é nesse sentido de que você está completamente contra o mundo e que é um pequeno grupo. Porque imagina, eram 300 os jovens que foram escolhidos para estudar e participar da corte babilônica, como políticos e líderes. E apenas 4 daqueles 300 resolveram não comer das finas iguarias do rei. Então, aqui, quando fala dessa tribulação de 10 dias, além desses, de fato, 10 anos de perseguição tenebrosa, sanguinária que existiu, também está falando, está nos ajudando a pensar que a vida do cristão é uma vida solitária. Aquele que é fiel a Deus, ele vai olhar para o lado e ele não vai ver alguém fiel. Então, a gente não pode olhar ao nosso redor para buscar nossos modelos. A gente tem que olhar para Jesus. E é por isso que Jesus, ele escreve essas cartas, ele narra essas cartas para João com tanta personalidade. E ali, então, ele dá a promessa já, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui eu quero enfatizar o tema da perseverança. Veja que Jesus não está falando assim, você vai ter uma vida boa, me sirva que você vai ser muito feliz. Não, ele já está jogando a real, você vai morrer. Mas seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Quem sabe, né, Rose, que os estádios de futebol vão virar um coliseu moderno. Quem sabe? Verlange, bem-vinda. Cíntia, bem-vinda. Jussi, bem-vinda. E a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é uma reprovação, né? No contexto da igreja de Esmirna é uma promessa. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é essa que eu acabei de falar para você. A morte que acontece depois do milênio, que é destinada para o diabo e os seus demônios, o diabo e os seus anjos. Mas muitos daqueles que escolhem desobedecer a Deus vão participar dessa morte também, do fogo eterno. A carta de Pérgamo, agora eu quero ler com você. Aqui eu tenho a anotação desses 10 dias proféticos aqui, que são as perseguições. Anotei aqui, ó. É o período de 303 a 313. Foi a terrível perseguição de Diocleciano e seu sucessor Galério. Então anota aí esses termos e você vai encontrar. Aqui, ó, um exemplo disso é Policarpo. Ele foi pastor ou bispo de Esmirna e o Estado exigia que ele adorasse a César como se fosse um deus. Mas ele não fez isso e isso lhe custou a vida. Então, quando exigiram que renunciasse a Cristo ou se quisesse salvar a vida, ele disse assim: servi a meu Jesus por 50 anos. E ele, que linda essa declaração. E ele não falhou para comigo um só dia. Como poderia traí-lo agora? Então ele foi queimado vivo, atado a um poste na encosta do Monte Pagos, no ano 168 depois de Cristo. E como ele, milhões se tornaram mártires. Então foi um período terrível. Como sempre o governo, Rose. Então, muito cuidado. Eu sei que tem muita gente a favor de união de Estado e Igreja, mas essa é a combinação mais perigosa que existe. Ela já foi catastrófica no passado e ela vai ser catastrófica sempre, porque simplesmente não existe isso. Os interesses do Estado não têm nada a ver com os interesses de Deus. O próprio Jesus vivia dizendo: o meu reino não é desse mundo. Eu não vim aqui para ser rei de vocês. Abre a cabeça. Mesmo ele sendo o criador, ele não queria ser rei aqui.
O reino de Deus não tem nada a ver com as nossas coisas, as nossas leis, os nossos rituais de ser humano. Então vamos agora para a carta de Pérgamo. A carta de Pérgamo, então, ela destina-se a um período profético. Foi uma era de compromissos. Não compromisso no sentido de que eu me comprometo com o evangelho. O contrário, na verdade, de comprometimento no sentido de prejuízo. Aqui a Rose fez um comentário, ou seja, igreja que quer unir o governo, igreja que quer unir ao governo não serve pra gente congregar. É isso mesmo, Rose. Bem-vinda, Bruna. Então, vamos ler a carta do verso 12 ao verso 17. Gente, eu amo essas 7 cartas. Ai, vocês não têm ideia de como eu amo. É o meu assunto favorito do Apocalipse. Eu amo, amo, amo. Então vamos lá, porque eu fico imaginando, sabe, o amor de Jesus falando cada uma dessas coisas. Conheço as tuas obras, eu sei que você é fiel na provação, mas tenha paciência. Sabe, é tão lindo a gente imaginar Jesus falando assim para nós. Então vou continuar. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, como eu falei para vocês, em cada carta Jesus se apresenta de uma maneira, né? Então, na primeira visão de João vê Jesus, sai uma espada afiada da boca dele, uma espada de 2 gumes, que eu disse a vocês que essa espada de 2 gumes, ela representa a palavra de Deus, né, os 2 gumes sendo o Velho Testamento e o Novo Testamento. A espada também representa a forma que Deus usa para ferir as nações. A forma que Deus usa para ferir as nações é provocando, na verdade, retirando a sua proteção de uma nação, permitindo que outra nação venha sobre ela. Então, por meio da guerra, Deus tira a sua proteção. Quando em vários lugares nas profecias, né, Deus diz assim, eu vou te desembainhar minha espada. E depois vinha a guerra. Então, a palavra espada na Bíblia, ela sempre remete a um contexto de guerra mesmo, de conflito, de problema. Então, na carta de Tiatira, que a gente vai ver aqui Jesus falando que ele vai ferir com a espada da boca dele. Mas vamos continuar aqui na igreja de Pérgamo ainda, na carta da igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Sabe onde era aqui a igreja de Pérgamo? Aqui, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos... enfim, eu não vou continuar lendo aqui esse verso. Outro sim, que também tem aí entre vocês os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não veio a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É nesse contexto mesmo, é nessa carta, não é na próxima, que ele diz aqui que ele vai pelejar com a espada. Então ele ia permitir a guerra, ele ia permitir a destruição entre os povos, se eles não se arrependessem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a promessa ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei o maná, então era a comida especial, né, que Deus mandou para o povo pro povo de Israel no tempo do deserto. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero primeiro explicar essa pedrinha branca. Essa pedrinha branca aqui, ela tem um contexto bem interessante. Nos povos do Oriente, naquele tempo, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, digamos que eu hospedava alguém na minha casa, né? Um viajante estava vindo lá de Toronto, ele se hospedava aqui na minha casa em Muskoka. E aí eu dava, ele me dava uma pedrinha branca com o nome dele. E aí, digamos, daqui 3 gerações, meus filhos iam lá para Toronto, levavam essa pedrinha branca para procurar o nome dessa pessoa, né, o nome de família. E eles procuravam a família a quem pertenceu
a quem pertence esse nome. E aí os meus filhos tinham o direito de se hospedar lá com eles, porque um dia eu prestei hospitalidade. Então, quando Jesus ele traz esse costume aqui para essa carta, o que ele quer dizer? Isso é muito lindo. Da mesma forma como ele se tornou humano e nós o hospedamos no nosso planeta, então ele nos deu uma pedrinha branca com o seu nome. E nós temos direito a nos hospedar no seu lar de glória, da mesma forma como nós o hospedamos em nosso planeta. Não é muito lindo a gente pensar dessa maneira? E agora eu quero ver com você, vamos falar aqui sobre as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Então, qual foi o trabalho que Balaão realizou lá entre o povo de Israel? Ele buscou misturar, como ele não conseguiu, Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, mas como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, então, para perverter o povo de Israel, ele começou a trazer mulheres lindas que eram pagãs. E ele trouxe essas mulheres e começou a colocar essas mulheres no meio do acampamento de Israel. Assim, os jovens se encantavam com essas mulheres e casavam com essas mulheres. Começavam a praticar as práticas idólatras com essas mulheres. E dessa maneira o paganismo foi introduzido no povo de Israel. E foi uma confusão tão grande que para resolver essas mulheres, eu não lembro o que aconteceu, se essas mulheres, esses homens foram mortos também, não me lembro bem da história bíblica, não lembro corretamente, mas teve que haver uma reforma no povo, porque eles tinham se corrompido de tal maneira que eles estavam perdendo na guerra. Era ainda no tempo que eles estavam conquistando a terra de Canaã, ainda havia povos para serem conquistados, e Balaão pertencia a um desses povos, e a estratégia dele foi muito eficaz. Então veja que ele não chegou assim combatendo de frente as crenças, ele chegou oferecendo uma coisa diferente para agregar, e aí ele misturou a mentira do paganismo com a verdade de Deus. E os cultos pagãos, eles eram orgias sexuais, tinha muita música, era muita diversão, muita bebedeira, muita comilança. Então, eram festas, né? Era prazeroso estar lá, era prazeroso servir esses deuses, não era Deus que requeria que eu fosse obediente, que eu fosse abnegado, que eu negasse o meu próprio eu. Era uma delícia servir esses deuses pagãos. Então, dessa maneira, ele corrompeu o povo de Deus. E Jesus traz esse símbolo, né, das doutrinas de Balaão aqui para esse contexto dessa época. Essa época foi exatamente, então, depois, aqui estamos... Aqui, deixa eu pegar aqui certinho o ano. Então essa época aqui foi depois do ano 313, quando de fato começou a ser introduzido o paganismo na igreja cristã. Então Constantino, quando ele se declarou converso ao cristianismo, eu disse já para vocês que na verdade ele permaneceu pagão. Em março, 7 de março de 321, por exemplo, para honrar sua crença pagã, eles adoravam o deus Sol. Essa adoração do Sol é muito antiga, os egípcios adoravam o deus Sol também, chamado de deus Ra. E em 7 de março então de 321, ele ditou a primeira lei tornando obrigatória a observância do dia em que os pagãos adoravam o Sol. E você sabe que dia é esse? O dia em que os pagãos adoravam o Sol é o primeiro dia da semana. Seria o Sunday em inglês, né? O dia do sol, Sunday, e é o nosso conhecido domingo. Então essa prática da adoração a Deus no domingo, ela começou nesse momento. No início, Constantino estabeleceu um feriado, então como se o sábado fosse o dia de jejum, já que era de acordo com a Bíblia. Então o sábado era um dia de jejum, de arrependimento, de consagração, e o domingo era um feriado, ele era um dia de festa, de celebração. E aí o que você acha que as pessoas gostaram mais? Do dia de jejum e sacrifício e abnegação ou do dia de festa, né? Bem parecido com o que Balaão fez
no povo de Israel. Então, o paganismo ele começou a ser introduzido na igreja cristã. E é por isso que Jesus faz aqui, né, a crítica dele, e que era para eles se arrependerem dessas práticas, senão ele viria contra eles com a espada da sua boca. E essa da espada da sua boca tem a ver com a palavra de Deus, porque justamente eles estavam se desviando da palavra de Deus. Então, a espada da sua boca, justamente o que Jesus usa aqui para dizer que ele vai castigá-los com a espada da sua boca, ele está falando que ele vai, pela palavra da Bíblia, ele vai os condenar, mas também quando ele fala da espada da sua boca, significa que ele vai tirar a proteção e ele vai permitir que guerras aconteçam. E de fato aconteceu um grande enfraquecimento do Império Romano, ali depois de 313, tanto que o Império, em 476 depois de Cristo, né, cerca de 100 e poucos anos aí depois, o Império se dividiu no meio, mudaram a capital de Roma para Constantinopla, porque as fronteiras do Império Romano foram todas tomadas e o Império, assim, ruiu, começou a se dividir. Isso mesmo, Rose, não é à toa que o sábado ele é motivo de deboche, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que o sábado ele é o dia de Deus, ele nunca deixou de ser o dia que Deus escolheu para ser adorado. E também, né, o que aconteceu na época aqui de Constantino, em 325, ele promoveu o Concílio de Nicéia, que foi justamente a unificação do Estado e de igreja. Então ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja ela ia regulamentar a sociedade. Então ela era corregente com o Estado. Então a primeira combinação de Estado e religião aconteceu nesse momento. Foi uma combinação catastrófica, como a gente pôde observar na Idade Média, né, com o Tribunal da Inquisição e tantas perseguições. E a gente vê isso justamente agora, naquilo que a gente vai, no contexto da Idade Média, né, está a Igreja de Tiatira. A Igreja de Tiatira, então, o período que ela se estende é de 538 até mais ou menos 1517. Então, o que aconteceu em 538 para você entender? Por que se aplica a esse período da história? No ano 538 entrou em vigor um edito de Justiniano, que permitia condenar até com pena de morte os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. Então, é no momento em que eles colocam o Papa como se fosse o próprio Deus aqui na Terra. Então veja como a igreja cristã ela está se distanciando da Bíblia. Então, primeiro alguém seria condenado porque não adorou o imperador, agora estava sendo condenado por não prestar homenagens, não adorar o Papa. E dali por diante, de 538 para frente, foram introduzidas as indulgências, que era a compra do perdão, a compra de um terreninho no céu. Às vezes as pessoas falam disso debochando, mas isso tudo existiu, sabia? Vendia-se terreno no céu, vendia-se perdão de pessoas mortas, e as pessoas entravam em desespero, né? Porque os clérigos exigiam grandes somas de dinheiro para que você tivesse o perdão. E quem era pobre, o que ia fazer? Não podia contar, então, com a misericórdia de Deus. E o que aconteceu nesse período, até um pouco antes aí de 538, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, o culto, ele deixou de ser na língua do povo, ele se tornou, ele passou a ser em latim. Por quê? Porque quando ele era na língua do povo, as pessoas ainda tinham acesso à palavra de Deus, e elas questionavam, não, mas a palavra de Deus diz isso e aquilo. Mas quando o culto passa a ser em latim, eles estão fazem uma manobra, começam uma manobra de opressão, porque aí aquele que não entende latim não pode questionar. Então eles começam a colocar a igreja como algo assim muito, 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 muito superior, inclusive acima do Estado, inclusive acima de Deus, porque
quando a gente estuda a história da igreja, e eu recomendo muito o livro O Grande Conflito, para quem quer pegar detalhes, um resumo, né, um resumão da história da igreja desde o cerco de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, até praticamente a era dos nossos dias, a história da igreja. Pega esse livro, O Grande Conflito, você vai ver lá muitos detalhes da história. Então, e aí, bom, na próxima, eu não vou entrar ainda na próxima igreja, vamos ficar aqui nessa. Então, muitas heresias foram introduzidas na igreja e, inclusive, foi por causa disso que no final já da Idade Média houve uma explosão artística muito grande, porque como eles retiraram a palavra de Deus, ela foi confinada aos mosteiros, somente os monges copistas tinham acesso à palavra de Deus, e para que a população tivesse acesso ao que eles desejavam que a população tivesse acesso, então eram feitas as pinturas nas igrejas, e foi um período de grande explosão das artes. Já era assim, Rose, nesse caso já era assim a Igreja Católica, né? Então tinha a Igreja Católica Apostólica Romana e depois a Igreja Católica Ortodoxa Grega, quando eles fizeram essa divisão do Império Romano lá, e se formou o Império Bizantino, depois ali do ano 476 depois de Cristo. Então essa época aqui da Igreja de Tiatira, então ele, recapitulando, representa o período da Idade Média, com o Tribunal da Inquisição, que começou ali no ano 1100. Então todos aqueles que questionavam as indulgências, que questionavam a compra do perdão, que questionavam a confissão, porque veja só que conveniente, né? Eu vou lá, confesso os meus crimes, muito conveniente, né? Tinha o privilégio de informação. Então, que aí você não podia confessar seus pecados a Deus, você tinha que confessar lá, né, na igreja e tal. Quando a gente já estudou isso nos temas anteriores dos nossos estudos aqui, que a gente deve confessar os nossos pecados a Deus, e a gente só confessa a alguém quando a gente errou com aquela pessoa, né? Mas no mais, os nossos pecados é da nossa conta e entre nós e Deus, para serem resolvidos. E aí quando as pessoas questionavam essas coisas, então elas eram recebidas com o Tribunal da Inquisição. E aí, se elas não abriam mão do seu questionamento, é isso que significa a palavra herege, é aquele que questiona. Então, se elas não abriam mão do seu questionamento, elas eram assassinadas, ou por meio do fogo, né, por meio da fogueira, ou por meio de torturas horrendas. Pesquisa aí no Google, instrumentos de tortura da Idade Média. Esses instrumentos de tortura da Idade Média foram usados todos pela Igreja Católica. A Rose, sim, eles sabiam de tudo, mas não era para ajudar e sim condenar, e usar como exemplo para criar pânico e logo obediência. Isso mesmo, mas existiam, e é por isso que é muito lindo, né? Deus é Deus. Então, eu estou mencionando aqui o nome da Igreja Católica, mas eu não estou querendo dizer para você que todas as pessoas católicas, em todo o tempo, eram pessoas corrompidas, tá bom? Existiram e existem pessoas fiéis a Deus e pessoas corruptas em todas as denominações. Inclusive pessoas que não estão em igreja nenhuma. Existem pessoas que são fiéis a Deus, fiéis àquilo que elas conhecem da lei de Deus, mesmo que elas não vão a nenhuma igreja. E então, assim, eu menciono o nome porque de fato foi a igreja cristã na medieval, só tinha ela, né? Só tinha essa. Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto para agregar aqui. Então, agora a gente vai para a igreja... Eu já li a igreja de Tiatira? Não, eu vou ler agora. Isso mesmo. Então, eu fiz uma grande introdução da igreja de Tiatira e aqui a gente vai ver aqui no texto bíblico como realmente é essa explicação que eu dei para vocês aqui em relação à história. Então, Jesus diz assim, ó: estas coisas diz o Filho de Deus, ao que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas obras mais numerosas que as primeiras. Olha que lindo! Então, é muito interessante. Nessa época também, por que Jesus está fazendo esse elogio, né?
Essa é a época da igreja cristã medieval. Então existiam grupos que se escondiam nas montanhas, chamados os valdenses. Sempre existiu um povinho fiel à palavra de Deus. E eles viviam nas montanhas. Outro dia eu vi um documentário mostrando o naipe dessas montanhas. Vocês não têm noção. Não era montanha igual essas que a gente vê no Brasil, não. É tipo umas... como é o nome daquilo mesmo? É tipo uns canyons, sabe? Bem reto assim, que você mal consegue se apoiar. E aí você vê nesses canyons muito alto algumas cavernas. E eram lá que esses povos moravam, os valdenses. Eles foram seguidores de Pedro Valdo, que era um fiel servo de Deus. E aí eles se retiraram das montanhas e permaneceram lá, para que eles não fossem vítimas da perseguição da Igreja Católica. Então, quando Jesus está falando aqui, conheço as tuas obras, a tua perseverança, ele está falando dos valdenses. Quando ele fala assim, ó, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira, por exemplo, é o teu serviço, né? Que está falando do teu serviço. A Igreja Católica, ela prestou um grande serviço à comunidade, com o surgimento de escolas, universidades, hospitais. Então, como eu falei para você, tinha muita gente de Deus naquele tempo, na Igreja Católica também. Inclusive, o movimento de reforma, né, ele surgiu dentro do coração da Igreja Católica, de pessoas fiéis a Deus que estavam ali, estudando a Bíblia e entendendo na Bíblia que a salvação ela vem pela graça, não é por meio do pagamento de grandes somas de dinheiro. Então, continuando a leitura aqui da carta de Tiatira, que representa a Idade Média, a Inquisição e o início do Renascimento. Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Na Bíblia, a esposa fiel, ela é fiel à doutrina, né? E a infiel, a prostituta, ela é fiel a Deus, né? A que é fiel a Deus e a prostituta é a que é infiel a Deus. Então, por isso que aqui está falando que Jezabel incentiva os servos de Deus a praticarem a prostituição, ou seja, incentiva eles a se afastarem da doutrina bíblica. Jezabel, para quem não conhece a história, foi uma princesa, filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, que se casou com o rei Acabe, que era rei de Israel. E ela mandava no marido e ela instituiu, ela fez um templo de Baal lá em Israel e ela perseguiu os profetas de Deus, matou quase todos eles e ela instituiu a religião pagã a Baal dentro do povo de Israel. Então veja só. Então ela trouxe o paganismo para dentro do povo de Israel. Então quando tá falando aqui, quando Jesus usa o símbolo de Jezabel, ele está falando que o que aconteceu nessa época, nessa igreja, não foi pouca coisa. Foi um paganismo terrível. E olha como ele fala, que bem interessante, né? Que a si mesma se declara profetiza. Ou seja, que a si mesma se declara mensageira de Deus. E não é exatamente isso que aconteceu aqui no decreto de Justiniano em 538, que ele diz, é que eu não tenho aqui as palavras exatas, mas depois eu vou colocar nos stories para vocês, porque eu tenho salvo nas minhas notas. Ele diz que olha, vai acabar meu tempo, mas eu vou fechar essa live, eu vou abrir outra, tá? Porque a gente ainda tem mais algumas cartas para ver, eu não quero perder esse raciocínio. Então ele diz que ele institui a adoração ao Papa, né? Dizendo que o Papa, ele representa o próprio Deus. Então ele é um mensageiro de Deus. É exatamente como está a descrição aqui de Jezabel na Bíblia. Então eu vou fechar essa live e você vem comigo na próxima, tá bom? Até já! Olá! Essa então é a segunda parte das 7 cartas que nós estamos estudando do Apocalipse. Nós estávamos lendo aqui a carta à igreja de Tiatira, que representa a Idade Média. A explicação está toda no vídeo anterior, se você ainda não viu, veja lá. E aí eu vou continuar então a leitura aqui no verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependa, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição, ou seja, da sua infidelidade à palavra de Deus. E aí ele diz então, né, no verso 22, Jesus
Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Então, essas ameaças de Jesus, elas vão se cumprir depois nos selos. Você não pode perder, tá bom? Continua acompanhando e você vai ver todas essas ameaças aqui que Jesus diz que vai acontecer se a igreja não se arrepender, se a igreja cristã, o povo dele não se arrepender das práticas, então ela vai se cumprir ali no contexto dos selos que nós vamos estudar mais pra frente. E deixa eu ver, então aqui tem promessa, né, aqui pra ela. Aqui, ó, o vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, é muito lindo. E aqui ele faz também uma promessa para aqueles que estão sendo fiéis e perseguidos, né? Porque aqui a gente está vendo nesse contexto aqui da igreja, existe um povo fiel e existe um povo infiel. E o povo infiel estava perseguindo os fiéis a Deus. Então, Jesus diz para os fiéis que estavam sendo perseguidos assim, ó: há tantos quanto não têm essa doutrina, a doutrina falsa, né, a prostituição, e não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês. Então, olha como Jesus usa a palavra Satanás associada à doutrina mentirosa, associada à corrupção da verdade bíblica, né? Aqui na carta de Pérgamo ele fala assim, ó: eu sei que vocês estão aí onde está o trono de Satanás. Então ele está se referindo ao planeta Terra, onde está o trono de Satanás, mas ele está também falando do contexto do Império Romano, onde na cabeça do Império Romano, lá em Roma, foi instituído o paganismo. E agora a gente vai, então aí no final, né, a advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja. Então agora a gente parte para a próxima carta, a carta à igreja de Sardes. Rose, bem-vinda novamente. Drica, bem-vinda. Cris, Emanuel, Johanne, Janaína, Karen. Então agora a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, então, ela foi a era da reforma. Mas veja que interessante a forma como Jesus abre a mensagem para essa carta. Então aqui, ó, eu tô falando para vocês a aplicação profética, tá? Mas eu já mencionei que existe uma aplicação histórica nos tempos de João, mas eu não tô entrando nessa aplicação histórica para vocês. Eu tô apenas trazendo a abordagem profética, tá bom? Então, a carta de Sardes, vamos ler lá que a gente já vai entender. A carta de Sardes, então, ela vem ali depois de 1517 e vai até 1798, 1517 quando começa a reforma, e 1798 quando acontece a Revolução Francesa, e aí é instituído o humanismo. Então vem uma onda de ateísmo e novas mentiras são ecoadas pela sociedade para confundir o povo que está buscando obedecer à doutrina bíblica. Então, a Bíblia diz assim, primeiro verso: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, mais uma referência à primeira visão de João, né, no capítulo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Por que Jesus fala dessa maneira? Essa foi a era dos reformadores. Contudo, cada reformador, por exemplo, Martinho Lutero, que descobriu a salvação pela graça, né, pela fé e não pelas obras, e ele publicou as 95 teses da justificação pela fé, John Wycliffe, John Huss, e o Calvino e outros reformadores que foram descobrindo verdades bíblicas, porque lembra que naquele tempo os meios de comunicação eram rudimentares. Então, a reforma surgiu primeiro na Alemanha, mas a reforma surgiu também na França, surgiu também na Inglaterra, surgiu também na Holanda e nos Países Baixos. Então Deus foi levantando pessoas para questionar
aquilo que estava sendo ensinado em nome de Deus e confrontá-los com a palavra de Deus, com a doutrina bíblica. Martinho Lutero, que foi o pioneiro da Reforma, ele era um monge e ele era muito muito pio. Então ele se torturava, né, se punia pelos seus pecados, porque eles acreditavam, porque o paganismo é isso, né? O paganismo diz que a salvação, que se você vai ter algum tipo de imortalidade, é pelos seus próprios méritos. A gente vê isso no budismo, a gente vê isso no espiritismo, que você tem que fazer, é você. Agora, Deus diz que você só precisa crer, mas crê de todo o coração e as suas obras têm que acompanhar a sua crença. Mas ele diz que é ele que faz a obra em nós, que não somos nós que fazemos, que a salvação não é por mérito nosso. Mas o paganismo é isso, é mérito seu, é você que faz. E o paganismo, sendo introduzido na igreja cristã, no que ele resultou? Então, as pessoas fiéis a Deus, que queriam ser perdoadas dos seus pecados, elas se torturavam. Tem um nome para isso, né? Mas eu esqueci como é que é o nome disso, quando você se tortura, quando você se machuca a si mesmo para conseguir perdão. E Martinho Lutero fazia isso. Mas um monge, amigo dele, né, no monastério, um pouco mais velho, um dia mostrou para ele na Bíblia, né, porque a Bíblia era escondida, lembre disso. E ninguém podia falar das coisas que estavam na Bíblia para não ser punido. Então, um amigo dele falou assim, olha, Lutero, a gente não precisa ficar se penalizando desse jeito. O que Jesus fez por nós na cruz já nos salva, a gente só precisa crer. E aí ele mostrou para Martinho Lutero na Bíblia. Martinho Lutero ficou encantadíssimo, estudou aquele assunto profundamente e iniciou a reforma na Alemanha. E sabe, eu acabei de concluir a leitura desse livro que eu sugeri, né? O Grande Conflito, para você, se você quer se aprofundar na história da igreja, desde a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo até aí 1800 e até quase 1900, se você quer se aprofundar, lá tem muitos detalhes nesse livro. E o que me chama a atenção de todos os reformadores é que quando eles iam argumentar contra as autoridades eclesiásticas da igreja romana, da igreja cristã medieval, eles apenas diziam, olha, se vocês me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu renuncio à minha fé. Se não, pode me matar. E a igreja tentou várias manobras, né? A primeira manobra foi matar, né? Matar. Mas eles percebiam que quanto mais cristãos eles matavam, mais pessoas questionavam. Porque então, é por isso que eu recomendo a leitura desse livro, porque tem o buraco é muito mais embaixo, sabe? É muito mais horrível do que aquilo que eu tô descrevendo aqui. Então, assim, os príncipes, os reis também estavam revoltados contra esse abuso de poder da Igreja Católica e eles também questionavam, né? E aí, então, por isso o movimento da reforma ganhou força. Contudo, após a morte de cada reformador, o que aconteceu? As pessoas que herdaram ali, né, aquele povo, aquela nação, aquela igreja que foi fundada, aquele povo que herdou ali aquele conhecimento bíblico daquele reformador, que com duras penas, que com perseguição, com prisão, com tortura, aquele reformador conseguiu passar adiante, essas pessoas desprezaram esse legado e misturaram aquela verdade com as doutrinas pagãs novamente, né? E é por isso que Jesus diz assim, ó, conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Ou seja, você estava revivendo a fé, mas morreu de volta. E aí Jesus continua ali no verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, continua o que você estava fazendo. Continua a reforma, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aí verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Então aqui ele já está remetendo a sua volta lá na frente, né? Que se o povo de Deus não vigiar, não voltar para a doutrina bíblica, ele vai vir como ladrão. Jesus não vem como ladrão para aquele que está estudando.
Ele vem como ladrão para aquele que não está estudando, para aquele que não conhece a Bíblia, para aquele que está feliz aceitando doutrinas pagãs que foram inseridas no cristianismo e hoje são adotadas como crenças cristãs, mas não tem fundamento bíblico. E uma delas é a adoração a Deus no primeiro dia da semana, sendo que Deus instituiu o 7º dia como dia de adoração. Então, o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, como eu já disse a você, Deus sempre tem o povo fiel e o povo infiel em todos os lugares. E aí o verso 5, a promessa: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aí o apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-vinda, Suelen, Mônica, Araciene, Jéssica. Então é muito lindo, porque quando Jesus diz assim, Jesus nos evangelhos está escrito assim, ó. Ele disse assim: aquele que tiver vergonha de mim, eu também me envergonharei do nome dele diante do meu Pai. Mas aquele que confessar o meu nome, porque confessar o nome de Jesus envolve muita renúncia. E nesses tempos aqui que nós estamos falando, né, da Idade Média e antes ainda um pouco, envolvia o risco de morte. Então, Jesus diz: aquele que não me negar, que confessar o meu nome, eu também vou confessar o nome dele diante do meu Pai. Isso está escrito nos Evangelhos e aqui no livro do Apocalipse é repetido, para a gente ver como é o mesmo Deus que está falando. O mesmo Deus que disse lá nos Evangelhos é o mesmo Deus que está falando aqui, ó. O vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, porque está salvo. Apesar dos nossos pecados, né? Porque os nossos pecados são perdoados quando a gente decide obedecer a Deus. E agora, então, nós vamos para estudar a carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia? Isso, falamos já de Sardes, né? A igreja de Sardes, então, eu quero só fazer um comentário. Não, já fechei tudo da igreja de Sardes. Vamos para a igreja de Filadélfia, né? A 6ª igreja. Estamos chegando já no final do nosso estudo. A igreja de Filadélfia, então, ela corresponde a uma era de reavivamento. Vamos ler lá a carta. Então, ela corresponde a esse período que vem depois de 1798, porque o que aconteceu? Lá por 1600, com a reforma protestante, na verdade surgiu, por exemplo, houve um grande avanço científico. Quando a Igreja Católica retirou a palavra de Deus de circulação, a gente vê, não é coincidência, tá? A palavra de Deus, ela gera vida, ela dá conhecimento e liberta. Se você já me segue nas redes sociais, você já me ouviu falar 500.000 vezes que foi estudando Gênesis 1:29, que eu descobri o crudivorismo e que eu apliquei na minha vida e que eu fui curada da artrite reumatoide. Um versinho único da Bíblia. Acabou com uma doença que me escravizava há 10 anos e que estava acabando com a minha vida e com a vida da minha família e com o meu futuro. Então, a Bíblia, ela é riquíssima, ela tem muito ensino, não somente ensino de saúde e de relacionamento, mas ela fala de geografia, ela fala das leis da física, né? No livro de Isaías e no livro de Jó está escrito que Deus ele se assenta sobre a redondeza da terra. No livro de Jó, isso está em Isaías, no livro de Jó está escrito que a terra gira em suspenso. Então, o movimento da translação, de rotação, que a terra é redonda, tudo isso está contido na Bíblia. Então, a Bíblia ela sempre promoveu o avanço científico. Contudo, quando a Igreja Católica tirou a Bíblia de circulação durante esse período da Idade Média, não é à toa que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. Foi um momento em que o conhecimento feneceu e as pessoas foram mergulhadas em doenças, pestes terríveis, como a peste bubônica, que matou milhões de pessoas. E aí, quando a Bíblia ela voltou a circular,
por meio dos reformadores, daqueles que questionavam, né, aquilo que estava sendo ensinado em nome de Deus. Então, Gutenberg criou a imprensa com a intenção, a primeira impressora, né, a imprensa, ela foi criada com a intenção de fazer cópias da Bíblia, para que a Bíblia pudesse ser copiada de forma rápida, porque antes disso a Bíblia era copiada à mão pelos monges copistas, dos quais Martinho Lutero era um, e demorava muitos anos para que fosse copiada uma Bíblia. Então, com a imprensa, isso revolucionou. Então, olha só, foi criada uma tecnologia com o intuito de divulgar a palavra de Deus. E daí para frente a tecnologia avançou muito rápido, as ciências avançaram muito rápido. Os cientistas da era moderna, que vem logo depois desse período aqui, depois do nascimento, né, ali por 1700, dos quais faz parte Isaac Newton, esses cientistas eram todos cristãos, com raras exceções que se tornaram ateus, como Charles Darwin e acho aquele Freud. Mas mesmo Freud e Darwin, eles iniciaram as suas pesquisas como cristãos. E aí depois eles mudaram de pensamento, né? Influenciados pelas teorias humanistas, aí dessa época da Revolução Francesa, onde foi introduzido o ateísmo. Mas a maior parte dos cientistas eram cristãos. Galileu Galilei era cristão, Isaac Newton era cristão. E tanto que eu postei lá nos stories, você pode conferir depois, a capa de um livro que Isaac Newton escreveu sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Se você acha que Isaac Newton, muito obrigado, Neuma, por me corrigir. Então, era o Jung que eu estava querendo me referir, não era o Freud, não, que era judeu. Muito obrigada. Então, Isaac Newton, ele publicou um livro das profecias de Daniel e Apocalipse, e a capa tá lá nos stories. Esse livro, ele não é famoso, ele não é popular. Apenas os seus estudos científicos se popularizaram. Mas, com a mesma devoção que ele escreveu os seus estudos científicos, ele escreveu esse livro com essa interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, essa época, né, ali de 1700 em diante, né, que passa pela igreja de Sardes e chega na igreja de Filadélfia, da qual nós estamos falando agora, foi uma era de revolução científica. E o nome Filadélfia, por exemplo, significa amor fraternal. Então, corresponde, já falei, né, de 1700, não falei ainda, de 1798 a 1844. Essa foi uma época de grande reavivamento espiritual, com a divulgação da Bíblia, né, com o aumento da Bíblia, das cópias da Bíblia. Então foram criadas as primeiras sociedades bíblicas e foram criadas também organizações missionárias. Ah, obrigada, Neuma, isso mesmo. Então, eu lembrava que ele não acreditava em Deus, mas eu falei de cabeça, não tinha pesquisado antes de falar. Ele não acreditava em Deus, mas o dom de Deus estava ali, usou de forma errada. Isso mesmo. Tanto que a gente vê, por exemplo, na teoria de Freud, né, que ele fala do superego. E o que é o superego? Nada mais é do que o Espírito Santo, quando você analisa ali. A gente não tem capacidade de ter um superego. Simplesmente ele colocou as forças na nossa mente, ele definiu de forma equivocada, como se tudo pertencesse a nós, mas na verdade não. Mas a gente vai voltar aqui para o nosso estudo, tá? Não vou entrar em Freud agora. Então começou-se a estudar Daniel e Apocalipse. Nessa época houve um grande descobrimento das profecias, porque imagina, a Bíblia estava trancafiada, ninguém lia. E aí as pessoas começaram a estudar. Então tem, por exemplo, a história de Guilherme Miller, que foi um militar. E aí quando ele se aposentou da sua carreira militar, ele decidiu viver da terra, que era muito comum na época, né? Não era assim eu sou cool, vou viver da terra. Era o costume da época, né? Todo mundo vivia da terra. E aí ele começou a estudar a Bíblia. E ele estudou a Bíblia durante 5 anos para conseguir fazer a primeira... não é enciclopédia bíblica, tem um outro nome, concordância bíblica.
E ele estudou a Bíblia para fazer essa concordância bíblica, né? Então, para encontrar na Bíblia onde estavam os temas relacionados, porque hoje a gente vai no Google e a gente encontra tudo, né? Digitando as palavras. Mas não existia isso naquele tempo. Então, existia um grande apreço por aqueles que estudavam a Bíblia. Todo mundo queria saber da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quem viveu naquela época e sofreu as atrocidades que os líderes da igreja cristã medieval promoveram, valorizavam muito o estudo da Bíblia. Diferente de hoje em dia, que infelizmente é tão banalizado, né, gente? E então, esse aumento do estudo das profecias causou esse movimento missionário, grande reavivamento que existiu. Por exemplo, 10, eu não lembro os nomes agora para mencionar para vocês, mas eu posso depois colocar lá nos stories. Isso que eu vou falar para vocês é extraído de um livro de história da igreja. Cerca de 10 missionários ao redor do globo, sem comunicação nenhuma, foram despertados pelo Espírito Santo para proclamar que a volta de Jesus se aproximava. Porque veja bem, na época de Martinho Lutero, eles não sabiam nem o básico, que a salvação era pela fé e não pelas obras. Então, não se sabia nada de profecia. O conhecimento bíblico tinha todo caído no esquecimento. Então, com a imprensa de Gutenberg, a publicação de cópias da Bíblia e o estudo da Bíblia, então o amor pelas profecias ele surgiu de forma intensa. E aí as pessoas descobriram na Bíblia que Jesus ia voltar. Que o plano de salvação não é assim, Jesus vem, morre, vai para o céu e pronto. E agora o que vai acontecer? Não! O plano de salvação ele culmina com o retorno de Jesus. E aí quando essa verdade foi descoberta de que Jesus vai voltar, muitas pessoas ao redor do mundo, despertadas pelo Espírito Santo, sem comunicação umas com as outras, iniciaram esse movimento de pregação da volta de Jesus. Agora eu quero ler para você a carta, a gente não leu ainda, né? Então, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando está falando aqui da chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, está falando da salvação, está falando do próprio dom messiânico. Está falando que ele é o Messias, porque o Messias viria descendente de Davi. E somente o Messias poderia salvar o povo. Então o que Jesus está dizendo é assim, ó, eu sou o Messias, eu que vim de Davi, eu sou o único filho de homem, o único Deus. Porque eu já expliquei para vocês nos estudos anteriores, né? Que somente Jesus poderia nos salvar, por ser humano e por ser Deus. E aí você volta lá nos outros estudos, se você não viu, para você entender por quê. E aí ele está dizendo isso. Eu, que sou descendente de Davi, somente eu posso abrir a salvação e somente eu posso fechar a salvação. Então o que ele está querendo dizer aqui, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, de forma prática, é que da mesma maneira que quando ele nasceu, não exatamente no momento que ele nasceu, mas a partir do momento em que ele morreu por nós, a porta da salvação estava aberta, estava cumprido, né? Esse plano da salvação. Agora está em andamento ainda o plano da redenção, que é quando, então, o pecado vai ser, por fim, eliminado e os remidos vão desfrutar as promessas que estão sendo feitas aqui nessas cartas. A promessa da vida eterna, a promessa de se alimentar do fruto da árvore da vida, a promessa de se sentar ao lado de Deus, a promessa de reinar com Jesus, a promessa de ter seu nome confessado diante de Deus, a promessa de andar de branco junto comigo, ou seja, nunca mais vai pecar. Né? A vestimenta branca na Bíblia, ela representa o nosso caráter puro que é transformado. Quantos de nós lutamos com os nossos defeitos de caráter, tentando refrear nossa língua, os nossos impulsos? Vai haver um momento que essas imperfeições vão ser todas removidas. Então é muito lindo a gente entender
o que Jesus está dizendo aqui. Da mesma forma como ele abriu a salvação lá na sua crucifixão e ressurreição, existirá um momento em que ele vai fechar a porta dessa salvação. Continuando a leitura. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui o elogio, né? Para as pessoas dessa época, desse reavivamento espiritual, das sociedades bíblicas, surgimento da sociedade bíblica, Joyce, Renata, Adriana, para esse tempo esse tempo de reavivamento e do surgimento das missões. Então ele faz um elogio: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E agora verso 9. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Lembra que Jesus está mencionando essa palavra Satanás, igreja de Satanás, sinagoga de Satanás. Se refere aos infiéis à palavra de Deus. Aqueles que estão fazendo uma igreja, um corpo de crenças que é em desacordo com a palavra de Deus. Eis que farei alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Mas isso aqui ainda está no futuro, isso aqui não é nesse momento que vai se cumprir, né? Não é no momento da igreja de Filadélfia, isso aqui está no futuro, em que os ímpios vão reconhecer. Eu postei nos stories, tenho postado bastante um verso, no estudo anterior, eu falei para vocês de um verso da Bíblia, né? Que Deus diz assim, que quando ele agir, ou seja, quando ele derramar as 7 pragas, ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio. E aí o ímpio vai ver como ele ama o justo e como ele cuida do justo. Então, é nesse contexto que está falando aqui, que vai chegar o momento da prova final, vai chegar o momento do derramamento dos juízos, e aí o mundo inteiro vai conseguir ver a diferença que Deus faz entre o seu povo e entre aqueles que não o obedecem. E aí o verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, de novo a palavra perseverança, né? Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa provação é exatamente as 7 pragas. Tá falando do final aqui, né? Já tá falando da volta de Jesus. Olha que lindo! Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. E é muito legal que Jesus tenha colocado essa frase aqui, venho sem demora, porque pra frente a gente vai estudar e você vai entender que nesse momento aqui, em 1844, inicia-se um período profético que foi dado lá para Daniel. E o próprio anjo falou que em um momento X iniciaria o tempo do fim. Esse tempo do fim se inicia em 1844. Lá pra frente, quando a gente for estudar a profecia dada para Daniel, você vai entender. E Jesus diz, né, venho sem demora. Por quê? Porque ele está relacionando esse sem demora aqui com o capítulo 10 do Apocalipse, que é a continuação da profecia dada para Daniel lá atrás, e na parte que é dada para João, Jesus diz assim, agora não haverá mais demora. O que ele quer dizer? Que a partir do momento que começa a contagem do tempo do fim, que é quando acaba a profecia de Daniel, não há mais contagem de tempo. Então Jesus volta a qualquer momento. Então a partir de 1844 estamos esperando Jesus voltar a qualquer momento. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí verso 12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido o apelo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E chegamos na última carta que estudaremos nessa noite. Só
Mais um detalhe sobre a igreja de Filadélfia, ela não se sabe certeza do início dela, né? Se discutem as datas de 1755 e 1798 e 1833, em que aconteceram grandes acontecimentos históricos relacionados ao tempo do fim. E esses acontecimentos a gente vai ver lá pra frente, quando nós formos estudar os selos, tá bom? Então eu não vou entrar muito nos detalhes agora. Então, só uma curiosidade, Isaac Newton publicou o livro dele de profecias em 1733. A capa tá lá nos stories, depois você olha lá, tá bom? Então, quem fala inglês, existe o original em inglês todinho na internet para você ler. É lindo! Tem o manuscrito de Isaac Newton e aí uma transcrição, né, com uma tipologia moderna, com fonte normal, moderna, para você conseguir ler certinho se você tiver dificuldade de ler a letrinha do Isaac Newton. Mas o livro em português, se você quiser adquirir, ele está à venda no Amazon e ele também está à venda na editora Casa Publicadora Brasileira. Então vamos falar agora sobre a carta à igreja de Laodiceia, que é a última carta, representa a última igreja da terra. Que coisa mais linda, a igreja que vai receber Jesus. Então vamos ver o que Jesus diz para essas pessoas. Só quero te falar uma coisa, você lembra que Jesus disse assim, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Isso já nos dá um vislumbre de como seria a igreja quando Jesus voltasse. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então agora vamos entender essas palavras no contexto bíblico, tá? Sem invenção. Quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, não, a igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, a única que não tem uma reprovação, ele diz assim, ó, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Ou seja, existia uma pobreza de circunstâncias, né? Uma escassez de recursos, escassez de comida, de vestimenta, de moradia. Era uma igreja foragida, mas era rica. Rica no quê? No espírito, na fé. Era uma igreja rica. Agora, como é que Jesus descreve a igreja de Laodiceia? Você diz que é rico, ou seja, que você possui grande conhecimento do espírito da palavra de Deus, mas você é pobre. Olha só. E nós estamos vivendo exatamente isso. Puxa, passamos por Gutenberg, temos aí Bíblias a rodo no mundo inteiro. Mas nós estudamos a palavra de Deus? A gente aplica a palavra de Deus na nossa vida? Ou a gente cumpre essa descrição aqui? Eu sei a palavra de Deus, mas é pura arrogância. Na verdade, a gente é pobre, pobre de fé, não tem fé, é pobre do Espírito Santo. Então ele diz assim, né? Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então a cegueira aqui se refere à cegueira espiritual. E a nudez? E a nudez? A nudez se refere a quê? Lembra que eu acabei de falar para você da vestimenta que na Bíblia ela representa o nosso caráter, a pureza do nosso caráter? Quando nós purificamos o nosso caráter por meio da ação de Jesus e por meio da nossa obediência, na igreja de Sardes, Jesus disse, ó, aqueles fiéis, eles vão andar comigo de branco. Então a pureza, então a vestimenta é a pureza do caráter. E aqui ele está dizendo que essa igreja, ela tá nua. Ela não tem um caráter de acordo com o caráter de Deus. Ela tá nua, ela não tá coberta com a justiça de Cristo. E aí o que ele diz, né, verso 18? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro refinado pelo fogo é a fé. Do mesmo jeito que o ouro, para ser refinado, né, ele é colocado no crisol.
um recipiente, né, chamado crisol, e aí ele derrete. Imagine, ele é aquecido a temperatura extrema, ele derrete, são eliminadas as impurezas dele. Então é isso que ele está falando. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Está falando da fé. A fé que o povo da igreja perseguida, a igreja de Esmirna, eles eram ricos em fé, eram pobres de recursos, mas ricos em fé. E o povo da igreja de Laodiceia é rico. Quantos recursos nós temos? Olha ao redor, comida à vontade, roupa à vontade. Eu lembro criança, muitos de vocês também, quando a gente queria uma roupinha especial, tinha aqui na costureira. Hoje em dia você compra roupa por preços ínfimos, né? Alguns míseros trocados ali você consegue comprar uma roupa. Então a abundância de recursos que nós temos hoje, nós temos riqueza de recursos, mas o nosso problema é a nossa fé. A nossa fé é pobre. E por isso que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ou seja, compre a fé de mim. Porque Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele é o autor da nossa fé. Só Deus pode nos dar fé. Mas a gente tem que pedir, né? A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E aí Jesus continua dizendo, ele diz assim, ó: se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu vou dar quanto mais o nosso Pai no céu vai dar boas coisas aos que lhe pedirem. Ele está falando, esse verso a gente pode aplicar ele para as nossas petições comuns, né? Por saúde, por vida, pelos nossos planos. Mas Jesus falou especificamente pelo Espírito Santo quando ele disse esse texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando da fé, está falando exatamente da gente buscar ter fé em Deus por meio das nossas petições, por meio das nossas orações. A busca seria o estudo da Bíblia, e por meio da nossa prática mesmo, bater, né? Ou seja, uma ação. Por meio da nossa prática, a gente vai refinando a nossa fé. E não se esqueça, não despreze esse detalhe: a fé refinada pelo fogo. A nossa fé, a fé, ela não vem de graça, ela tem um preço. A nossa fé é severamente provada, de muitas maneiras. Por meio de uma condição de saúde, né? Você tá bem, de repente vem uma doença. Por meio da condição financeira, a nossa fé pode ser provada. A nossa fé pode ser provada de muitas maneiras. E essas provas de fé, quando a gente passa por uma dificuldade e a gente sai daquela dificuldade louvando ao Senhor e fiel ao Senhor, então a nossa fé foi provada e a gente resistiu àquela prova, né? Vestiduras brancas para te vestir. Então os conselhos de Jesus, ele está aconselhando a comprar ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas a fim de te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E a vestidura branca, já falei, né? São as obras de justiça, as nossas atitudes que manifestam o nosso caráter, que é transformado por Jesus. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O colírio é a própria ação do Espírito Santo. É a gente pedir para o Espírito Santo, diariamente a gente pedir a Deus que Ele nos dê o Espírito Santo, para que a gente tenha discernimento para viver a nossa vida, para que a gente consiga discernir entre as mentiras por aí, né? E as mentiras não seriam nem as contrafações da doutrina bíblica, mas as coisas, os divertimentos falsos que o mundo apresenta, o divertimento vazio que o mundo apresenta, o prazer vazio que a gente encontra nos alimentos, que a gente encontra nas redes sociais, que a gente encontra nos seriados, nas séries. Então a gente precisa do discernimento para a gente conseguir entender qual é a melhor forma da gente usar as nossas horas, usar a vida que Deus nos deu. Qual é a melhor forma? A gente precisa de discernimento do Espírito Santo para isso. E aí, verso 19: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Que porta que Jesus está? A porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo.
Para concluir então, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a obedecer. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Poderoso Deus, nós estudamos aqui as 7 cartas que o Senhor deixou para nós. E nesse momento da nossa vida, Senhor, nós nos identificamos ali com as reprovações que o Senhor fez a essas igrejas. E nós queremos te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e te pedir que o Senhor nos ajude a lembrar de onde caímos e nos arrependermos dos nossos caminhos, fazermos uma conversão, uma mudança de caminho na direção em que estamos seguindo, para que a nossa vida ela vá em direção, para que ela siga os teus ensinos que estão ali na Bíblia. Nos transforma, Senhor, nos dá fé, nos dá o colírio, Senhor, nos dá o Espírito Santo para que a gente possa enxergar. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.